Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, sempre atual. Vamos falar sobre a paternidade ou maternidade. São questões que na codificação são muito importantes para nós, que vai nos ajudar a compreendermos a nossa posição no mundo. É uma missão divina, é uma das mais sublimes missões, a da paternidade ou da maternidade. Kardec, na obra, se refere à paternidade, mas entendemos que se aplica perfeitamente à maternidade para não haver excesso de palavras. Né? Nós entendemos, né, que existe um planejamento reencarnatório nosso e daqueles que voltarão à Terra. Até porque, conforme o mestre de Nazaré disse, ficaremos aqui nesse planeta de tanta beleza, mas tão difícil, até que paguemos o último centavo das nossas dívidas morais. A maternidade ou a paternidade são experiências, são ensinamentos que nós obtemos para o nosso burilamento moral. Qual pai ou mãe não aprende com seu filho, né? No entanto, porém, nós temos que entender duas coisas muito básicas. Primeiro, a grande responsabilidade que nós temos ao ter em nossos braços um outro espírito que pode ser mais ou menos evoluído moralmente do que nós. Esse é um ponto muito preocupante, porque hoje em dia nós temos visto em palestras, em livros, né, em algumas crenças que falam que estão renascendo, né, reencarnando atualmente espíritos de alto grau evolutivo para ajudar a melhorar o planeta. Até aí tudo bem. Acontece que isso tem gerado algumas situações, né, muito constrangedoras. Alguns pais, sobretudo no movimento espírita, achando que seu filho tem alguma cor índigo, cristal, rosa, amarelo, né, vê na hiperatividade do seu filho como se fosse uma qualidade moral, na facilidade com tecnologias como se fosse uma qualidade moral. E ao invés de seguir a régua, seguir a exigência educacional, o exemplo moral, a oferta de oportunidades morais para o seu filho, ele põe o seu filho em segundo plano. Ah, meu filho já sabe, meu filho é mais evoluído, meu filho é uma criança índigo, meu filho é uma criança cristal. O que eu posso ensinar a ele? E nós temos problemas de comportamento, problemas de desvio moral daquela criança. Vemos isso nas escolas aos borbotões. E também vemos isso nas evangelizações infantis. Kardec nos orienta através das questões, especificamente 582 e 583 do Livro dos Espíritos, né, que é um dos livros básicos da codificação, é o mais antigo, que é uma missão espiritual, a paternidade. Isso é ponto. Mas também Kardec se aprofunda nisso. Kardec obtém a seguinte resposta da espiritualidade amiga, né, que é coordenada pelo Espírito Verdade. Se um filho falha numa prova, uma prova moral, é feita uma averiguação, por assim dizer, forma bem simples de passar. Aquele filho ele falhou por uma falha nos ensinamentos do pai e da mãe. Se sim, ele tem uma espécie de amortização na pena, na dívida, porque a culpa passa a ser a dos pais. Há uma parcela ali de responsabilidade dos pais. Então, se o filho ele erra, mesmo o pai ensinando o correto, a mãe ensinando o certo, e o filho erra, a responsabilidade moral, a dívida não é dos pais, é tão somente dos filhos. Que sabiam o certo e escolheram o errado. Isso tem acontecido demais. Falta o exemplo dos pais, falta a conversa com os pais. Hoje o filho chega em casa, fica com a cara no WhatsApp, no Facebook ou outras mídias sociais, e o pai também chega cansado do trabalho, vai ver o telejornal, ou também vai para o WhatsApp, vai para o Facebook.
não há o diálogo, fala-se menos em casa. E isso vai gerar, em algum momento, responsabilidades a serem resgatadas. Mas meu filho é cristal, meu filho é índigo. Como se sabe? Se essas crianças com essas cores realmente existem, elas vão se evidenciar não por rótulos, mas pela sua conduta em diversas situações ao longo da vida, na infância até a velhice. Ah, mas na transição planetária, muitos espíritos de escola, de sabedoria, estão reencarnando. Emmanuel, Joana de Ângeles, Ramatiz, segundo Norberto Peixoto. Tudo bem, tudo bem. Como acabei de dizer, eles vão se revelar não por nomes, mas pela conduta, e não quem foram, mas quem são. Espíritos de luz. Como nós não sabemos precisar a origem espiritual dos nossos filhos, né? E eu tenho 2, devemos criá-los com rigor, com todo o amor, fraternidade e, repetindo, rigor moral, para que lá na frente eles errem por ignorância, porque se eles errarem, vai ser por escolher o caminho do erro. Façamos a nossa parte. Não devemos nos preocupar se os nossos filhos têm cores, se são coloridos os nossos filhos. Tem gente que está preocupadíssima, que só diz, pessoas que só dizem que só está nascendo o espírito de escola. Mas Jesus disse: ficaremos aqui até que paguemos a nossa última dívida. Então precisa reencarnar ainda espíritos altamente endividados. A regeneração não é o planeta de regeneração não é um planeta que não tem o mal. É onde o bem se faz mais presente. Aqueles irmãos que estão desencarnados há séculos nas regiões de sofrimento precisam ter ainda oportunidades, como nós estamos tendo. Então tenhamos a certeza da missão divina da paternidade. Seja a paternidade consanguínea, a paternidade por sentimento da adoção, ou se nós vemos uma pessoa, uma criança na rua e nós temos a oportunidade de orientá-la, de auxiliá-la, por que não? Jesus disse: estive nu e me vestiu, tive sede e me deu de beber. Por que nós não devemos fazer isso para aquelas pessoas? Porque nós não temos laços consanguíneos? Ora, nós somos filhos do mesmo Criador, logo somos irmãos. O laço espiritual é muito mais forte que qualquer laço material. Então este é o recado de hoje. Até o próximo vídeo.